Fala galera, começando mais um programa Megafone aqui pelo canal Pidemol, aquele canal de variedades que você já conhece. O programa Megafone é aquele programa que as pessoas vêm para botar a boca no mundo. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, já deu uma pista que é uma mulher. Eu queria avisar a galera aí para lembrar da nossa campanha de R$ 1 aí, né, galera? O Pix está na tela aí, tá na descrição. Manda aquele R$ 1. Cadê a galera amiga aí, a galera que segue o canal? R$ 1 não vai matar ninguém, vai ajudar bastante o canal a melhorar a qualidade aqui da programação para vocês. Bom, vamos agora para as apresentações. Hoje nós vamos falar um pouco de viagem, nós vamos de fotografia, de viagem, tudo isso um pouco junto, e um pouco sobre mulher viajando. A gente está com a Aline Dumont. Aline Dumont, você acaba de aparecer para o povo. Dá um tchau para essa galera aí. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui, Fábio, no Pidemoa. Obrigada pelo convite. Aí, Aline. Bom, gente, para quem não conhece a Aline é uma influenciadora digital, ela está no Instagram e ela promove viagens fotográficas para mulheres, mulheres que não se sentem à vontade de viajar sozinha, por diversos motivos, por conta de tudo que a gente já vê aí no mundo e tal. E a Aline é uma pessoa que vem trabalhando a cabeça dessas mulheres e organiza viagens para que as mulheres possam viajar sozinhas, sem medo e desmistificar. Mas antes da gente chegar nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho da vida da Aline. Aline, primeiro, por que viagem fotográfica? Então, eu fiz um curso, né, de cinema e gostei muito da matéria de fotografia. Comprei uma câmera e comecei a fazer alguns ensaios, né, femininos. E como eu gosto muito de viagem, eu juntei as duas coisas. E no primeiro momento, minha intenção era fotografar uma mulher de cada localidade onde eu fosse. Eu até comecei a fazer isso por um tempo, mas agora, como eu comecei com os grupos de viagem e eu faço ensaios fotográficos, né, das meninas que estão indo comigo, aí continuou o nome Viagem Fotográfica. Legal. Bom, vamos pegar um pouco desse outro lado aí antes da gente voltar na tua. Não, vamos continuar na tua vida. Você se interessou pela fotografia através do curso de cinema mesmo, né? Sim, e eu sempre quis ter uma forma de retratar a mulher com um cuidado, um olhar feminino mesmo, sem essa padronização da mídia, dessa beleza ideal. Então, os ensaios, eu ainda faço alguns ensaios, e bem nesse sentido, de naturalidade, mostrar a beleza natural. Eu até tive um projeto que chamava Beleza Natural, que era isso, mostrar a beleza real, sem Photoshop. E, e a intenção é sempre essa, tentar ajudar as mulheres a sentirem menos essa pressão, né, do que é ser mulher, né, o que é o esperado de como a mulher deve agir, essa perfeição feminina. Você, então, acaba sendo uma fotógrafa social, vamos dizer assim, uma fotógrafa de acolhimento, porque realmente essas temáticas são muito complexas, né, que estão aí no mundo, e a gente vê que todo mundo é uma indústria da beleza. Não que não seja importante, a indústria da beleza é válida, obviamente, mas assim, é todo mundo muito preocupado em se tornar, às vezes, outra pessoa, sem necessidade, e você vem retratando essas mulheres que se afirmam como elas são, independente de não ser aquele padrão de beleza, né, que foi estabelecido socialmente aí pela mídia e por tudo mais. Da onde surgiu esse interesse em cuidar das mulheres, assim, nesse sentido? Eu acho que foi observando o meu próprio sofrimento, digamos assim, porque teve uma época que eu não gostava do meu corpo, nem biquíni eu usava. Então, acontece muito isso, de eu conversar com alguma mulher que quer fazer uma viagem, mas é para praia, ela está desconfortável, ela não quer levar biquíni.
Aí eu converso, mostro para ela que ela não precisa, né, se sentir tão julgada, né, que o corpo de todo mundo é maravilhoso, que a função do corpo não é essa, né, dessa beleza, dessas musa fitness aí que aparece no Instagram, né? Então acho que foi por isso, coisas que eu vivi também. Depois meu processo também de autoconhecimento, que a viagem traz muito isso, né? O viajar sozinha, a gente reflete muito qual que é o nosso papel ali, como a mulher é tratada, a gente é muito julgada por estar sozinha. Então, tem muito isso. Muita gente acha que o medo maior da mulher viajar é o medo da violência. No início eu achava que era isso. Mas quando eu converso com as mulheres, eu percebo que é o medo do julgamento. Você ir jantar num lugar turístico, você sozinha, todo mundo te olha como se você fosse a coitada que está ali, sem O cara não amigo. veio, o cara deu o bolo. Que o marido largou e ela não arrumou nenhuma amiga para viajar sozinha. Ninguém imagina que a gente está ali por escolha, né? As pessoas não são acostumadas a ver as mulheres se divertindo sozinha, né? Verdade. Porque desde pequena a mulher é ensinada a sempre ter uma amiga para ir junto. É um absurdo, até no banheiro de uma balada, de um restaurante, as mulheres vão junto com a amiga. Então é como se a gente não tivesse espaço, né, para pensar ali na nossa individualidade mesmo. E é difícil, a primeira viagem sozinha é difícil. Eu Por tô, isso. eu tô muito surpreso de você falar isso, porque se me perguntassem por que as mulheres não viajam sozinhas, eu ia falar que era por conta da violência também, do medo de acontecer alguma coisa, e realmente eu não sabia desse dado de que a maioria se sente incomodada em viajar sozinha. Isso é uma Sim. novidade para mim. Quando eu converso com as meninas, elas geralmente falam que é o medo da violência. Mas eu já conversei com uma menina aí do Rio mesmo, morava, né, na capital. E aí eu falei, mas tem tanto lugar tranquilo, né? Gramado, ou Tiradentes, essas cidades históricas do interior, eles são muito seguras, né? Então, uma mulher que pega ônibus no centro de uma grande capital, quando ela vai para uma cidadezinha né, que ela vai contratar uma agência, tem todo ali um planejamento, o risco dela é muito menor numa Verdade, cidade turística, né? verdade. Então, Eu nunca tinha pensado nisso, eu. eu costumo até falar que dentro da nossa própria casa a gente já corre algum risco, não tem como, a gente não está 100% segura em nenhum lugar. Então, eu acho muito interessante também, porque a mulher ela está acostumada a se expor para fazer coisas ruins, as obrigações do dia a dia. A mulher volta quase meia-noite de uma faculdade, pega ônibus, sai às vezes para ir trabalhar de manhã, tá escuro ainda, né? Nem nasceu o dia e ela tá pegando ônibus. E isso a sociedade aceita, né? Eu brinco que quando eu falei que eu ia viajar sozinha pela primeira vez, teve gente que falou que eu nem ia voltar viva. Olha, Aí eu falei, mas quando eu ia trabalhar, uma época eu trabalhei, eu saía de casa umas 5 horas da manhã, então estava escuro ainda, né? Numa cidade grande. E ninguém falava que eu era doida para sair 5 horas da manhã para ir trabalhar. Mas quando a gente fala que vai se divertir sozinha, isso causa um incômodo na sociedade ainda, infelizmente, né? verdade. A gente recentemente entrevistou a Marcele Mota, que é uma cantora do Rio de Janeiro, uma cantora de samba, e ela também, a gente falou um pouco sobre gordofobia, esse tipo de coisa, desse incômodo, e ela estava relatando aí como ela se sentia, e ela também passou por essa fase, e hoje ela falou que ela é uma outra mulher que se libertou. Então, muitas mulheres que te procuram além da viagem, estão buscando essa libertação. Não estão? Sim, é o principal. Acha E assim, pode muitas falar. estão
numa fase de transição também. Elas me mandam mensagem falando que ou que divorciaram, que estão num processo de terapia, que elas querem abrir mais, né, ter outros horizontes ali, outras experiências. E pessoas que falam que se sentiam muito presa e que querem tentar. E eu sempre indico para as mulheres fazerem terapia, né? Eu não tenho essa formação, então eu tento ajudar de acordo com as minhas experiências, mas eu sempre indico fazer uma terapia. Eu sempre pergunto qual é seu medo. E eu percebo que ela mesma não sabe. Todas chegam falando que é o medo da violência. Aham. Aí quando eu começo a perguntar, aí elas pensam assim, mas eu tenho medo de me sentir deslocada, de ficar sem graça nos lugares sozinha. Ou quem vai tirar minha foto sozinha? É uma clássica essa. Quem vai tirar minha foto sozinha? Eu falo, não, você pede alguém que está passando. E é da mesma forma que você tira foto casal, né? O casal sempre pede alguém que está ali no ponto turístico passando, né? Quando não quer tirar uma selfie, né? Então, é até uma forma de fazer amizade também isso, né? Você pede para a pessoa tirar uma foto, e aí ela já pergunta de onde que você é. Quando você fala que está sozinha, surgem várias perguntas que a pessoa não, ela sempre pergunta. E muitas vezes outras pessoas que te chamam, né? Casal, a mulher sempre vê que você está sozinha ali, ela pede para você tirar foto do casal, aí te oferece para tirar também. Às vezes depois te chama para ir almoçar ali, né? Quando é um passeio em grupo, né? Com uma agência. Então sempre acontece isso. Mas as pessoas acabam soltando alguns comentários. Eu lembro que quando eu fiz um passeio em Florianópolis, foi minha primeira viagem sozinha aqui no Brasil. E não ir para a praia é mais difícil, né? E aí eu estava fazendo esse passeio com um grupo lá de uma agência que estava todo mundo na mesma van. E aí quando a gente chegou, assim, que passou pelo restaurante, a moça do casal me chamou, falou, não, mostra aqui com a gente, não sei o quê. Só que aí depois de uns minutos ela falou de outra pessoa. Aí ela falou assim, nossa, aquele rapaz estava sozinho, coitado. Aí ela ficou meio assim, então tem essa coisa da pessoa sentir pena por você estar sozinho, né? Apesar de eu não sofrer com o problema do gênero por eu ser homem, eu também teria muita dificuldade de viajar sozinho. É incrível isso. Assim, eu acho. Não é nem que seria uma questão de medo da. Não sei nem explicar, tá vendo? Acho que eu vou precisar me consultar com você ali, né? Porque eu realmente tenho problemas com viajar e viajar sozinho para mim é algo impossível. Nós vamos ter essa conversa. Eu acredito que essas dúvidas que você está colocando, eu estou jogando ela para cima de mim aqui e realmente é algo a ser pensado por mim, né? Essa dificuldade. Bom, Mas, pode falar. mas eu costumo falar que viajar sozinho é uma terapia ali, uma meditação quase em tempo integral, porque você fica se analisando o tempo todo, até o tempo passa numa velocidade diferente. Eu acho que eu tenho medo disso, de ficar me analisando. É, realmente, a gente volta e a gente sempre volta outra pessoa da viagem, nunca é a mesma pessoa, porque quando você está sozinho, se analisa, e principalmente a sensação de superação, né? Igual a primeira viagem que eu fiz sozinha, de cara eu já fui para a Europa, ali Londres, Paris, Amsterdã, e eu Uau! não sabia nada de inglês. O Nossa Senhora! O máximo que eu fiz foi estudar aquelas frases assim, de como se virar em Como pegar viagem. o ônibus, como pedir comida, dar bom dia e boa noite. Exatamente. E foi pouco tempo de estudo assim antes da viagem.
E a gente volta com uma sensação de superação, de autoconfiança muito grande. E eu percebi que eu consigo lidar com os desafios nessa primeira viagem. No finalzinho dela, eu recebi a notícia que o meu pai tinha falecido e eu estava sozinha em Amsterdã. E eu fiquei boba com a minha força, assim, porque eu não desabei, porque eu não tinha essa opção. E conversei com a minha família, falando para eles resolverem as coisas, né? Aí tentei mudar a passagem lá. Aí só quando eu cheguei em Belo Horizonte que foi cair minha ficha mesmo, né, da situação. Mas eu percebi essa força e que imprevistos acontecem e que eu tenho capacidade de lidar com eles, né? Que eu não preciso de ficar me. Quando você viaja sozinha, você percebe que você tira todas as muletas ali, Nossa, porque é uma terapia. é uma terapia, Aline, assim. eu estou precisando dessa terapia, porque eu acho que isso aí que você está falando é algo muito importante, traz, não envolve só o prazer da viagem, envolve realmente um autoconhecimento e, e liberta muito as pessoas. Eu acho que eu estou precisando disso. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Acaba que muita gente te procura, né? Você acabou indo para a internet, para o Instagram, e aí, de repente, uma avalanche de pessoas te procurando, querendo conversar com você, precisando disso. Aí, de certa forma, não se formaram grupos? Você acaba fazendo uma viagem sozinha em grupo ou não? Ou você ajuda a pessoa a viajar só sozinha mesmo? Ou também forma grupos? Não, tem as duas opções. A minha intenção mesmo é que as mulheres, né, eu faço alguns vídeos, várias dicas, que elas tenham coragem de ir sozinha. Eu acho que a melhor forma, é a forma mais barata, é você fazer as coisas por conta própria. Mas muitas me falam assim: adorei suas dicas, mas quero viajar com você. Aí começou assim. Ah, eu tenho férias tal dia. Para onde que você vai estar viajando? Aí eu comecei. É uma escala. Primeiro, ela sai sozinha, mas dentro de um grupo, né, de pessoas que talvez ela não conheça, e vai ganhando confiança para poder ir sozinha, sozinha mesmo, né? A intenção do grupo é essa mesmo. Aí ela vai sozinha a primeira vez. Aí eu mostro, olha, como que aqui é tranquilo, né? Você está se divertindo bem, fez amizades. Ou às vezes ela faz amizade com outras meninas ali do grupo e elas viajam só as duas, por exemplo, por conta própria, sem precisar de mim depois. Você já é quase Então, uma psicóloga. Você disse no começo que não tem essa formação. Acho que deve estudar. Você vai formar mais ainda. Você já está fazendo um mega serviço aí. como eu faço terapia há muito tempo, eu até perguntei para a psicóloga como, tipo assim, coisas que eu não posso falar para não influenciar negativamente. Então, eu sempre tento mostrar que é a minha vivência, aquilo ali, mas também a pessoa tem que ir no ritmo dela. Eu falo muito dela ir fazer um passeio sozinha, de um dia inteiro, por exemplo. Se ela se sentiu bem, aí depois vai, passa um fim de semana. Não precisa de cara aí fazer um mochilão de 1 mês, 2 meses. Vai aos poucos, Eu, né? eu, eu aprendi muito. Eu nunca tinha ido no cinema sozinho até me mudar para Belo Horizonte. Eu vim para cá sozinho, né? Sou do Rio, todo mundo sabe. E aí eu tive que ir ao cinema sozinho. No começo eu ficava constrangido também. Tipo assim, ou você ia com um grupo de amigos para ver um filme tipo super-herói, ou você ia com a namorada e tal, né? Com companheira ou companheiro, cada um, né? Mas e aí eu comecei a falar assim, se eu ficar dentro de casa, eu sou uma pessoa muito expansiva, eu ia sofrer. E aí eu comecei a ter coragem de ir, por exemplo, ao cinema sozinho. Era um tabu para mim. Era um, era um tabu. Porque senão a gente deixa de fazer coisas que a gente está com vontade.
pela falta de companhia. Porque quando a gente vai marcar uma viagem, no início, vários amigos falam que vão também. Isso é verdade. Para ver as despesas, as outras coisas, porque tem gente que tem outras prioridades. Sim. Então, quem quer ter iPhone novo, trocar de carro todo ano, dá prioridade para essas coisas. Eu Cada um não, tem seus desejos. eu já me organizo, minha prioridade é viajar. Então, eu economizo com essas outras coisas, eu vou trabalhar de metrô, então eu economizo com essas coisas para eu ter condições de viajar, né? Mas aí é realmente, você organiza. Quando você fala, tô doida para ir para tal lugar, parece 1.000. Quando você fala, gente, ó, chegou o dia de comprar a passagem, aí já cai para 100. Aí você fala, o hotel é tanto, já cai para 50. E assim vai. Quando você vê, vai 1, 2, 3 no máximo. E às vezes o problema nem é o dinheiro em si. A pessoa, às vezes ela tem um namoro ali Não e dá para no compromisso. início, na empolgação, ela fala que não vai ter problema, que o namorado e namorada não vão ter férias naquela época e não se importa. Mas quando chega, ela sente um desconforto ou tem uma briga de casal e acabam não indo, não tem jeito. Nossa, tá terapia total mesmo. Esse teu serviço é um serviço, ó, prestação de serviço à sociedade. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente fazer o jabá, né? Bom, galera, as redes sociais da Aline vão estar na descrição do vídeo, vocês já estão acostumados com isso, as nossas também. O que é importante falar? A Aline hoje, ela trabalha com ensaio fotográfico feminino também, não é isso? Ela Sim. tem um estúdio de fotografia. Conta aí pra gente, você aluga o estúdio, não é isso? Sim, é na minha casa, né? Casa da minha família. Eu separei um espaço e no início era para eu usar, mas como eu não tenho tempo de fazer tantos ensaios, aí o horário vago eu alugo para outros fotógrafos. Legal, bacana também. Então, se você está na região metropolitana de Belo Horizonte, ou se de repente está em outro lugar, mas quer vir bater foto aqui, você pode Sim. procurar a Aline, né, que ela oferece esse espaço do estúdio, ela tem esse trabalho da viagem fotográfica, e vocês podem ir no Instagram, que é @viagem fotográfica, e ensaios fotográficos femininos, tudo isso ela faz. Bom, podem conhecer um pouquinho melhor dela através das redes sociais dela. Bom, feito o jabá, vamos voltar aqui para o nosso papo, para a gente saber um pouquinho mais aí da história da Aline aí. Então, chegou nesse ponto de viajar, você fez viagem. Eu quero curiosidades agora, assim. Qual é o perfil da mulher que te procura? É Então, solteira, jovem, mais velha? é um perfil ali de uns em torno de quase 40 anos e que está separando e percebe que viveu em função do casamento. Então, muita gente fala, eu tenho que voltar a sair, eu ainda não tenho coragem, né? Eu abri mão disso por muito tempo por causa de um casamento, muitas vezes relacionamentos abusivos que a mulher se transformou totalmente para agradar, né, o marido. E muitas falam que já estão fazendo a terapia e que a terapeuta aconselhou a fazer coisas sozinha, se reencontrar. Então, a maioria ainda tem medo de viajar sozinha e elas é muito estranho porque elas já começam se abrindo muito fácil assim. Eu Elas têm nem respondo, a necessidade de falar. às vezes já mando textão assim, eu nem respondi ainda, elas já contam que estão se sentindo sozinhas, que estão nesse processo de separação. Aí eu percebo que elas já têm essa confiança e essa intimidade assim, né, comigo antes de ter conversado, né? Então, quando elas mandam a primeira mensagem, já é uma coisa muito íntima, né?
Então, Homens te procuram também? Ou eu vou ser o primeiro? olha, 97% dos seguidores são mulheres. Porque tudo que eu faço ali é bem, apesar que tem a parte geral, que a parte de sugestão de roteiro, né? De mostrar o preço ali dos passeios, como chegar, é geral, né? Então, mas acaba que eles não chegam tanto, porque até a forma que eu coloco as hashtags ali é tudo no feminino. Entendi. Então, O foco é o público feminino. sim, tá chegando mais homens agora, porque às vezes até a namorada, a amiga indicou, mas ainda a maior parte é mulher. Entendi. Ah, daqui a pouco, com tanta mulher assim, daqui a pouco a Almarada chega também, né? Aí, além de você fazer uma viagem, de repente você conhece o amor da sua vida, e olha que maravilha. Que goste de viajar e que entenda que eu vou continuar viajando sozinha, né? Algumas vezes. Porque quando eu namorei durante 8 anos e eu fazia as minhas viagens sozinhas. E era outra polêmica, porque ele não queria ir com essa intensidade que eu gosto de viajar muito, às vezes ele não podia. E era um preconceito, assim, até eu ouvi, tipo assim, nossa, seu namorado deixou você ir sem ele. Eram uns absurdos. Já falaram com ele que provavelmente eu estava com outro, que é lógico que uma mulher que namora vai viajar sozinha para quê? Então, que provavelmente eu estava encontrando com outro. Nossa Senhora, então, nossa, isso envolve mais coisa do que eu consegui imaginar, sabe? É amplo, é É, bem é, amplo. E a vantagem dos cursos, dos grupos, né, das viagens serem só de mulheres, um dia apareceu um rapaz perguntando pelos grupos. Aí eu falei com ele assim: ah, mas é só para mulheres. Aí ele falou: não, mas é para fulana. Falou o nome lá da menina. Eu deduzi que era a namorada dele, que ele falou: ela vai estar de férias nessa época. Então, eu imagino que quando ele viu que era um grupo só de mulheres, ele ele confiou. sentiu mais à vontade, né, de incentivar ela a ir com esse grupo, né? É, né? Que aí pelo menos o ciúme ele podia segurar, só tinha mulheres. É, É, acaba sendo de rebarba aí também uma terapia para os homens ciumentos aí aprenderem a confiar e, né, viver a vida aí, deixar a mulher mais à vontade, porque cada um, todo mundo é livre, né? Independente de ter um compromisso, a pessoa é livre, né, para fazer aquilo que bem entende. Bom, a gente está indo para a reta final aqui, que o nosso tempo está batendo. Então, agora a gente tem algumas dinâmicas aqui que foram criadas para o final do programa. Então, para você, vamos começar primeiro com as curtinhas, que é aquela pergunta bate-bola. Um livro. nossa. Agora, eu gosto de pegar assim de surpresa, né? Não, aí você está queimando meu filme mostrando que há anos eu não leio. Nossa, não, eu não vou lembrar, Fábio. Ah, não, tudo bem, então vamos passar para a próxima. Eu gosto muito do Diário de um Mago, porque eu tenho muita vontade de ir no caminho de Santiago, né? Então, é um caminho que eu ainda quero fazer. Então, acho que é o meu livro preferido, assim, quando eu penso em viagens, né? Legal, legal. Se eu fosse relembrar de um livro meu, também seria um livro que eu li quando eu era criança ainda. Time de futebol. Cruzeiro. Eita. Um filme. Nossa, acho que chama Férias da Minha Vida. É um livro, um filme sobre viagens. Legal. A mulher descobre que tem pouco tempo de vida e ela resolve fazer a viagem da vida dela. Sua vida está baseada em viagens e fotografia, né? Sim.
Uma música. Acho que Tente Outra Vez. Legal. Agora eu deixei os melhores para o final. Um ídolo. Hum, nossa. É... eu gosto muito da Malala. Legal. E para fechar, eu deixei essa por último, normalmente é que eu começo. Um lugar. É... Não vale falar, Gramado, Maragogi. não vale São falar os lugares que planeta Terra, não. são os lugares que eu gosto de voltar, né? Gramado e Maragogi. No Brasil, sim. Ah, legal, bacana. Cumprimos a primeira aí rapidinho, só para a gente conhecer um pouco mais dos seus gostos também. E agora, o momento podemos dizer que é o momento final do programa, que é o momento megafone. Agora, o megafone está na tua mão. E o que vai acontecer? Você vai falar o que você quiser para quem você quiser. Você pode mandar beijo, fazer propaganda, mandar um recado para a humanidade. Você pode xingar o político, se você quiser. O momento é seu. Qual é o recado que você vai mandar para a galera que está te assistindo agora? Então, mulheres, vivam suas vidas, não abram mão, né, dos seus sonhos, dos seus desejos por causa de relacionamento. Você consegue ser feliz sozinha. A gente não precisa de toda essa pressão, essa obrigação. A mulher não nasceu apenas para ser mãe, apenas para ter uma família. A gente pode ser completa com outras coisas. E, e você é corajosa, você consegue fazer as coisas por conta própria, né? Sem depender de ninguém. Basta, né, você querer fazer um planejamento, fazer uma terapia também, se precisar. E me sigam, né, no Viagem Fotográfica. Pode me mandar mensagem que eu respondo, né? Pode desabafar, pode pedir conselho, não tem problema. E os homens, não sei. Os homens sejam menos machistas, confiem nas suas mulheres e entendam que se você. Não, se o cara gosta de viajar, que viaje com a companheira. Mas se não Sim, gosta, que não embace a vida da companheira, né? Deixa ela fazer o que ela quer, que eu acho que isso vai ser até mais saudável para a relação dos dois. Porque uma pessoa com que vive sufocada, querendo fazer coisas e presa por conta de uma outra pessoa, esse é o tipo de relacionamento que vai acabar não indo tão longe, né? Mais cedo ou mais sim, tarde, a gente acaba tendo um problema. Mas aí, sim. complementei seu recado final aí. Porque eu pensei porque a minha vontade mesmo era de xingar alguns homens, de falar, deixa de ser machista. O quanto a mulher tem que ficar se preocupando se vai ser assediada. Então, homem, deem menos trabalho para a gente viver em paz, porque é muito difícil, né? Não tá fácil. Não tá fácil nem ser homem, nem ser mulher, mas ser mulher é mais difícil ainda. Bom, gente, eu adorei o papo, me Ah, encantei. Vou ter conversas paralelas com a Aline aí depois, porque eu quero ter coragem também de viajar sozinho. Acho que é importante, acho que vai além, como eu falei, eu acho que tem uma questão de conhecimento. Quero agradecer a Aline por ter perdido um pouquinho de tempo da vida dela, aí, que eu sei que é corrida, para conversar com a gente. Achei muito interessante. E você que tem vontade de, pelo menos, começar, você pode ir primeiro procurar a Aline, bater um papo, ela é uma pessoa que incentiva, e ela, se você no primeiro momento ainda não tem confiança, pode ir através dos grupos, como ela falou, e à medida você vai ganhando confiança para poder fazer a sua viagem sozinho, e de repente isso vai até além, vira uma libertação em outros campos da nossa vida. Aline, muito obrigado por ter concedido essa entrevista. Galera, segue ela lá, segue a gente aqui, e é isso. eu que agradeço, Fábio. Mandar um beijo para todos os meninos aí do Pidemoa. Brigadão pelo convite.
E eu gostei muito da conversa, né? Fiquei bem à vontade, rendeu muito. Ah, legal. Obrigada. Você vai fazendo um diáriozinho aí de viagens, que aí você vai voltar para contar mais assim. A gente vai fazer um outro bloco, outro dia, mas aí falando mesmo das viagens, das curiosidades dos lugares que você foi. Sim, Acho que vai ser bacana. sim. Aline, Vai, vai ser brigadão. ótimo. E vamos dar aquele tchau para a galera agora. Valeu, Tchau. galera!